E aí, pessoal, agora a gente vai falar sobre propriedades periódicas. É um tema que ainda está dentro da parte de tabela periódica, mas é uma parte mais bonita, vamos dizer assim. Porque a gente vai estudar todos os padrões que estão por trás da construção da tabela periódica, né? Como eu já disse lá atrás, a tabela não é para ser decorada, longe disso. Ela é para ser consultada, sim, é verdade. Tem alguns dados lá, tipo o número atômico, o valor de massa atômica, a posição, a família, o período. Esses valores, esses dados podem ser consultados. Você não vai ter que decorar nada disso. Mas tem outros padrões que devem ser estudados, tá? Toda a beleza dela está por trás destes padrões, destas propriedades periódicas. Periódico é algo que se repete com determinada frequência. Nessa aula a gente vai focar nosso estudo basicamente nisso. Primeiro eu falo das propriedades aperiódicas, né, que são aquelas que não se repetem com determinada frequência. Né? Então, os seus valores aumentam ou diminuem, né, conforme for o caso, continuamente, conforme a gente vai aumentando o número atômico. Você precisa lembrar de uma coisa. A tabela periódica foi organizada em ordem crescente de números atômicos. O primeiro elemento é o hidrogênio, número atômico 1. Segundo elemento, hélio, número atômico 2. E a gente vai daquela forma, da esquerda para a direita, de cima para baixo, na mesma ordem que a gente escreve um texto, por exemplo, né? Então, se você pega a relação da massa atômica com o número atômico, que é o que esse gráfico está mostrando, gente, conforme o número atômico aumenta, a massa atômica também aumenta. Sempre vai aumentar. Tem uma relação aqui linear. Número atômico aumentou, massa atômica aumentou também. Nem sempre na mesma proporção, né? Às vezes aqui, ó, pro final do gráfico, tem um aumento um pouco mais acentuado, mas tudo bem. É sempre uma crescente isso daqui. Então não tem repetição, não tem um padrão repetitivo, periódico. Por isso que essa propriedade é chamada de propriedade aperiódica, beleza? Essa daqui, sinceramente, não interessa pra gente, não tem nada demais. Ela é muito previsível, né? Agora, falando das periódicas, dá uma olhada nesse gráfico, né? Ali a gente tem uma relação do número atômico no eixo X com qualquer propriedade. A gente vai esmiuçar cada uma delas, pelo menos as mais importantes nessas aulas aqui, tá? Quando você olha para o gráfico, você vê que tem um padrãozinho de repetição. Sobe, desce, sobe, desce. Quando sobe, atinge um pico ali, tem uma queda abrupta. A gente vai entender por que essa queda é abrupta, tá? Então, olhando para lá, você vê um padrão. Não é tão regular também, não. Eu não estou falando que as propriedades periódicas são as coisas mais irregulares e previsíveis do mundo. Não são, tá? Elas têm bastante oscilação. Mas é inegável que, olhando para esse gráfico, é possível observar um padrão. A gente tem esse padrão de repetição regular, tá? Eu sempre uso um exemplo bem bobo até, mas que serve para você entender a ideia do que seria isso. Volta no tempo, lembra quando você estava lá no ensino fundamental e a escola, né, na hora do intervalo, era organizada por filas por ordem de tamanho, né? Então você pensa na fila da quinta série. Tem o menor aluno, vai crescendo a estatura até chegar no maior aluno da quinta série. Ao lado, a fila da sexta série, o mesmo padrão, do menor para o maior. Sexta, sétima, oitavo, nono ano, se você... Quando eu estudei não tinha nono ano, né? Não sei sua idade aí. Provavelmente tinha, né? A gente tem o mesmo critério de organização. Ordem de tamanho. Mas se você comparar a média de tamanho da quinta para a sexta série, a média é diferente, embora o padrão seja o mesmo. Os alunos da sexta série são, em média, maiores do que o da quinta. Os alunos da sétima são maiores do que o da sexta e, consequentemente, também maiores do que os da quinta. Eu não estou dizendo que não pode ter um aluno lá da quinta série que não seja maior que um da sexta. Não estou dizendo que o da quinta não pode ser maior até que o do nono ano. Isso acontece, tá? Essas disparidades de tamanho. Mas quando a gente coloca isso na média, a média da quinta sempre vai ser menor que a da sexta, que vai ser menor que a da sétima, e assim por diante, tá? Eu tenho 1,80 m.
Eu tenho 33 anos. Eu tinha 1,80 m na sexta série. Então, na sexta série, eu era o último da fila. Conforme foi passando o tempo, eu fui vindo mais pra frente da fila. Tenho uma estatura média hoje, né? Nem tão alto, nem tão baixo, né? Só que eu só fui meio precoce em relação à altura. Essa é a ideia de propriedade periódica, tá? Elas se repetem regularmente. Tem uma frequência de repetição. Bom, eu vou começar a falar das propriedades agora, tá? Vão ser várias, tem muita coisa que a gente pode determinar só pela posição da tabela periódica. Eu vou começar da mais importante. É a mais importante e talvez a mais fácil de entender, eu não tenho muita coisa para falar dela. Quando eu digo mais importante, é porque é aquela que mais vai ser aplicada em outras partes da química. Então, em qualquer matéria da química que você estudar, em algum momento o professor, você pode ter certeza, ele vai citar esse termo, eletronegatividade. Tá? O sinônimo disso é caráter ametálico. O sinônimo não é tão disseminado assim, mas se você aprende a palavra, o que é um caráter ametálico, e você junta as coisas, vai ficar mais fácil de entender. Eu já falo o que é eletronegatividade. Gente, aonde que estão os ametais na tabela periódica? Eles estão mais à direita, né? Não no extremo direito, porque no extremo direito a gente tem os gases nobres. E eu até censurei os gases nobres aqui, porque não faz sentido falar de eletronegatividade para esses caras. Você já vai entender o porquê. Mas os gases nobres aqui nessa tabela estão em azul, à direita, tá? Esses caras em azul. Não são muitos, mas são bem importantes, tá? Qual que era a característica de um ametal? Que a gente estudou lá atrás. Um ametal, ele tem uma tendência muito grande a ganhar elétrons. Eles gostam de elétrons. Eles gostam de puxar os elétrons para próximos de si, consequentemente formando ânions, tá? Cargas negativas. Muito bem. Então, de forma geral, se os ametais estão à direita, quanto mais à direita for um elemento, mais eletronegativo ele vai ser. Afinal, o que é a eletronegatividade? A eletronegatividade, gente, é uma propriedade que os átomos têm de atrair os elétrons para próximos de si. Quanto mais eletronegativo for um átomo, mais ele puxa os elétrons para próximo de si. Como assim puxar elétrons? Ele vai fazer ligação. Quando ele faz uma ligação, seja ela covalente ou seja ela iônica, aliás, a própria definição de iônica ou covalente depende dessa definição de eletronegatividade, tá? Então, se ele é muito eletronegativo, ele puxa muito para si. Ele é doido por elétrons, tá? Ele tem uma afinidade por elétrons muito grande. Por isso que ele puxa para si esses elétrons da ligação. Ele vai ficar com a carga negativa. Então, se ela é sinônimo de caráter ametálico, os elementos que estão mais à direita são mais eletronegativos. Lembra sempre de excluir os gases nobres, tá? Eles saem fora aqui desses valores, tá certo? E sempre que eu falar de uma propriedade periódica para vocês, eu vou falar, vou mostrar duas setinhas aqui na tabela, tá? Ela aumenta para direita, né? Tá vendo essa setinha de cima? E aumenta para cima, tá? A eletronegatividade então também aumenta para cima, tá certo? Então, se você juntar essas duas combinações, qual que é o elemento que está mais à direita e mais para cima após excluir os gases nobres? Você chegou à conclusão que é o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Traduzindo, ele é o elemento de todo o universo que mais gosta de elétrons, tá? Ninguém gosta tanto de elétrons quanto o flúor. Quem me diz isso é a eletronegatividade. Quem que é o segundo mais eletronegativo? Se você já estudou isso, você já sabe. Mas se você não estudou, você pode pensar, o oxigênio está bem para cima. O cloro está bem para a direita. O que vale mais? O que está mais para frente, mais para a direita ou mais para cima? Gente. Aqui o negócio, como eu disse, ele não é tão previsível assim. Então, para os elementos mais eletronegativos, existe uma ordem de 10 elementos que você precisa decorar. Tá? É uma ordem de 10, não é tanta coisa assim, que é essa ordem que apareceu embaixo aqui do slide, tá? Eu tenho medo, eu estou gravando no OBS, minha câmera muito provavelmente vai ficar na frente dele, tá? Mas eu vou falar todos. Flúor,
Tem que anotar no seu caderno isso, hein? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Não vou repetir, tá gravado em vídeo, você pode voltar. Essa ordem vai do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Cuidado com uma coisa, o flúor é o elemento mais eletronegativo da natureza? Sim. O hidrogênio é o menos eletronegativo? Não, ele é o menos eletronegativo dessa lista. Essa lista tem 10 elementos. Tá? Mas a gente tem, olha o tanto de elemento que tem a tabela periódica, essa tabela nem está completa ainda. Todos os outros são menos eletronegativos que o hidrogênio, tá certo? Então o hidrogênio, ele perde para todos esses aqui, né? Praticamente todos os ametais mais importantes, mas ele é mais eletronegativo do que os metais, né? Gente, metal não gosta de elétron. Metal quer se livrar dos seus elétrons, tá? Então é mais do que previsível um metal ter uma eletronegatividade baixa, tá certo? Então o que tem de importante nesse slide? Você, até agora, duas coisas. Saber o que é eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si. Cada hora que eu falar o enunciado, eu vou falar de uma forma. Você pode escrever com as suas palavras aí, tá? Quanto mais eletronegativo, mais ele puxa os elétrons para próximo de si. Essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é decorar essa lista. E se você buscar na internet aí, tem um monte de macete para isso. Um mais babaca que o outro, mas eles são muito úteis. Eu não vou falar nenhum aqui. Você pesquisa aí. Eles são muito úteis, tá certo? Por quê? Eles servem para fazer você decorar. Acabou, tá tudo certo. Decorou ali, é o que te importa, porque você vai usar isso bastante ao longo da química. Antes de passar, se você olhar em cada um desses quadradinhos, né, onde tem os elementos químicos, a gente tem números ali. E não são os números que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver ali, numa tabela convencional, o número atômico, o número de massa, né? Então esses números que estão aí não são nenhum nem outro, beleza? A eletronegatividade, gente, ela é uma grandeza relativa. Não é algo que pode ser medido diretamente. Não tem como colocar num aparelho e vou medir a eletronegatividade de tal elemento. Não, isso não existe, tá? Então, quando você atribui valores ou quando você fala que um elemento é mais eletronegativo que o outro, você está fazendo isso de forma comparativa. E para atribuir esses valores também são definidos a partir de valores arbitrários, né? Então, qual é o elemento mais eletronegativo? Flúor, tá bom. Definiram que o valor de eletronegatividade para ele é 4. Não tem unidade, é assim mesmo. 4, tá? Qual é o elemento menos eletronegativo? Acho que você consegue me responder, né? Se a eletronegatividade cresce para a direita e para cima, o menor valor vai ser aquele que tiver o elemento para a esquerda e para baixo. Quem é? Frâncio. E o valor de eletronegatividade dele é 0,7. Então, daí você já sabe que o mais eletronegativo 4, o menos eletronegativo 0,7, todos os outros vão ter valores intermediários, tá? E aí cada um desses valores está compreendido aqui nessa tabela. Óbvio que você não tem que decorar nada disso, porque isso vai ser dado caso seja trabalhado em alguma questão, beleza? Além da eletronegatividade, existe a eletropositividade, né, que seria o caráter metálico. Então, gente, tudo que eu falei para eletronegatividade, se você inverter, colocando o contrário, você chega para a eletropositividade. Se a eletronegatividade é a tendência para puxar os elétrons para próximo de si, a eletropositividade vai ser a tendência a se manter distante dos elétrons, tá? Então, quem são os caras que querem se livrar dos elétrons? Metais, à esquerda, na tabela periódica. Nessa daqui eles estão em verde. Tá? Então, caráter metálico é o sinônimo. Faz sentido, né? Para onde que cresce esse caráter metálico? Se é o contrário, então é para a esquerda e para baixo. É o contrário da eletronegatividade. Qual é o elemento mais eletropositivo da tabela? Frâncio.
Só que eletropositividade não é tão usada, tá? Então eu deixo aqui só como registro, mas praticamente vocês não vão fazer uso disso. É de eletronegatividade que a gente fala nas aulas de química.